Pronto, começou aqui. Se o meu doguinho deixar e parar de fazer barulho, eu consigo começar. Gente, o que acontece? Nós tivemos a aula na semana passada, seria um encontro síncrono, mas aí houve aquela reunião sobre o retorno, né? Eu achei, ainda que nós tenhamos decidido, e foi um diálogo entre nós, né? Ainda que nós tenhamos decidido por não retornar nesse momento, eu achei importante vocês participarem daquele encontro. E aí eu postei vídeo, eu coloquei apostila, eu coloquei vários materiais sobre modelagem, sobre desenho organizacional, mas aí pela nossa conversa de ontem, eu percebi que muitos de vocês não checaram o conteúdo, né? Eu queria pedir que não fizessem isso, certo? Queria pedir que vocês retornassem para a nossa aula 4 e realmente conferissem o material que tem lá, porque ele é muito importante para a compreensão dessa nossa disciplina. E eu vou falar um pouquinho sobre o que foi abordado naquela aula, mas eu preciso avançar na discussão sobre fluxograma e a linguagem dele, né? Se eu ficar tentando dar duas aulas em uma das duas vai ficar com conteúdo, ou as duas vai ficar com conteúdo bem comprometido. Então é por isso que eu só vou tentar pincelar algumas conversas anteriores que tivemos, senão a gente não consegue avançar. E aí, nessa disciplina, o que abordamos até agora foi a reflexão sobre o que seria um processo. Eu trago para vocês a definição do Vilela, em que ele diz que seria um grupo de tarefas interligadas logicamente. Eu enfatizo essa questão da interligação lógica. Você precisa organizar as tarefas de uma maneira que faça sentido elas. O exemplo prático que eu dei para vocês e repito é que você não começa uma obra de uma casa pelos pintores. Você tem que primeiro levantar a alvenaria, rebocar, e aí, então, depois de uma série de outras tarefas, você consegue pintar a sua parede. Ou seja, não se trata simplesmente de reunir pessoas e material, mas de organizar isso de maneira lógica. Isso vai ser mais interessante para você adequar uma estrutura em que você consiga utilizar os recursos de maneira eficiente e cumprir as tarefas de maneira eficaz. E o Vilela vai além, ele diz que esses recursos são utilizados para gerar resultados definitivos, de forma que esses resultados apoiem os objetivos institucionais. O que o Vilela está dizendo aí, gente? O Vilela está dizendo que os recursos utilizados em um processo servem ao propósito maior. E não à toa essa conversa casa perfeitamente com o que nós debatemos ontem em Fundamentos em Administração, quando nós conversamos sobre organização, função administrativa, organizar, não organização de maneira geral, estudada por nós enquanto objeto de estudo. E aí outro ponto lá de Fundamentos em Administração que a gente pode jogar aqui e melhora a compreensão sobre isso, é lá da teoria sistêmica, o conceito de processo, em que você tem recursos que entram, são processados de alguma maneira e se transformam em uma determinada coisa. Ou seja, você tem um beneficiamento de materiais, você tem um conjunto de coisas que reunidas elas redundam em algo que tem mais valor do que ele teria no começo do processo. Esse slide que vocês estão vendo na tela, ele ilustra bem melhor esse conceito de processo. E aí a gente já começa a refletir um pouco sobre essa coisa de como mapeá-los, como melhorá-los. Você vai pensar um pouquinho sobre a entrada, e aí você vai descrever qual é a sua expectativa de saída para, então, conseguir apresentar ou avaliar algum resultado sobre os recursos utilizados. E aí, gente, outro conceito-chave que conversamos ontem é a ideia de estrutura. Primeiro, você vai idealizar uma estratégia, e essa estratégia vai ser desenvolvida a partir dos seus objetivos. E aí, pessoal, eu fiquei pensando até ontem mesmo, eu comentei sobre isso na nossa aula, mas eu queria enfatizar mais uma vez aqui. A minha busca de lecionar sobre isso para vocês
é a gente ter uma discussão bem pragmática, bem pé no chão mesmo. Não adianta a gente estar falando tanto assim de Coca-Cola, tem que falar mais da bodega do seu Zé, porque está aqui perto de nós, né? Então, o que é que a gente tem que vislumbrar? Primeiro vem a estratégia, correto. Depois, a gente reflete sobre qual seria a melhor estrutura. Isso não significa que nós, enquanto administradores, empreendedores, empresários, pessoas que de alguma maneira querem colocar uma ideia para frente, isso não significa que nós vamos conseguir montar uma estrutura tal qual a nossa estratégia melhor preveria. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa idealizar a sua estratégia alinhada com a tua possibilidade de recursos. E num exemplo prático que eu falei para vocês ontem da bodega do seu Zé ainda, é a percepção dele de que por mais que alguns dos seus vizinhos tivessem a necessidade ou comentassem com ele que queriam uma lan house, talvez o seu Zé, por mais que haja essa demanda, ele não tenha capital para montar essa lan house. Ele não tenha expertise, know-how para gerir uma lan house, porque ele não entende nada de computadores. E aí faz sentido ele tentar buscar uma estrutura dessa? Eu repito, muito provavelmente ele não vai ter nem capital para isso. Então, adianta ele ficar se esperneando nesse sentido? Muito provavelmente não. No mundo real, a gente tem, sim, uma estratégia que é montada a partir do vislumbre do mercado e suas necessidades, mas a gente se confronta muitas vezes com a realidade que, às vezes, nos impõe limitações e barreiras físicas. E aí, uma coisa que eu me lembro muito é sobre aquela seleção. Vou dar um exemplo de futebol, mas se a maioria de vocês não entenderem, a gente tenta outro exemplo. Eu lembro muito do time da seleção brasileira, daquele drástico 7-1, né? Em que se criticava muito a ausência de um meio-campo que conseguisse ligar a defesa ao ataque. E aí era curioso como havia essa reclamação, mas a estratégia ela exigia esse tal meio-campo que não existia. Então, poxa, você está o tempo todo reclamando e montando uma estrutura que não casa com sua estratégia. Então, não faz sentido fazer isso. E aí, num exemplo talvez mais próximo de nós, não faz sentido o seu Zé reclamar que os computadores não estão dando lucro a ele quando ele não sabe gestar esse negócio. Ele montou aquela estrutura, mas ele não sabe lidar com ela. Então, é preciso a gente ter sempre atenção nessa reflexão sobre estratégia, sobre aspectos operacionais. Tu vai levantar um maquinário que os teus funcionários nem sabem manusear, tu vai levantar um maquinário, tu vai criar uma estratégia com base em algo que os teus próprios clientes não sabem lidar. Então, todas essas reflexões têm que fazer parte dessa montagem de um layout da instituição, do tipo de maquinário que eu vou colocar nela. E isso tudo tem que vir alinhado com o meu público-alvo. Mas, gente, estrutura não diz respeito só a coisas como o balcão da bodega, as prateleiras dela, a disposição dos produtos. Estrutura não é só isso. A gente fala em estrutura organizacional na perspectiva de um desenho institucional. E aí entra o conceito de hierarquia. Hierarquia é uma coisa muito importante dentro das instituições, porque ela diz respeito a como a cultura dela funciona. Nós temos modelos hierárquicos, e isso tem uma relação direta, inclusive, com como a sociedade nos influencia, né? Tem uma frase interessante que fala que ninguém nos influencia mais do que os pais, né? São os nossos pais, os nossos professores e os nossos patrões, né? São as pessoas que mais acabam nos influenciando. E isso tem uma influência interessante em a gente pensar no modelo hierárquico que queremos sugerir para as nossas organizações.
Vai ser uma coisa horizontal, de cima para baixo, em que um manda e os outros obedecem? Ou vai ser uma coisa mais horizontal, com linhas suaves, em que você vai ter menos degraus e uma coisa mais orientada ao diálogo e autonomia entre as partes? Professor, e qual é o modelo certo? Não tem modelo certo. Se tu quiser criar uma estrutura que tem diálogo demais num grupo de militares, vai dar ruim, porque a instituição militar ela tem uma cultura muito mais orientada à obediência. E isso não é errado, gente, é uma característica de lá. Do mesmo jeito que talvez em uma instituição religiosa, montar um modelo hierárquico em escadas, em níveis, em uma coisa fixa e regrada demais, talvez não seja interessante, porque as pessoas, na perspectiva de voluntários, talvez queiram participar mais dos processos decisórios daquela instituição. Então, você não vai ter um modelo hierárquico unificado para todas as organizações. E aí entra o nosso papel. Nós, enquanto administradores, precisamos ter compreensão de qual é a cultura mais adequada para aquela instituição e, assim, propor um desenho organizacional que preveja o funcionamento mais adequado dos cargos, funções e processos. E aqui, gente, eu começo a falar com vocês sobre organograma. Modelos estruturais. E como eu mostrei para vocês, existe o modelo linear, que é aquela perspectiva hierárquica, em que um manda e o outro simplesmente obedece. Existe aquele modelo mais funcional, em que você separa de acordo com as funções dentro da empresa, a área de marketing, a área financeira, a área contábil. E, gente, vocês, se estão prestando atenção mesmo no nosso conteúdo, vocês talvez estejam fazendo conexões com alguma coisa que a gente já viu, por exemplo, lá no Fayol, quando ele definia 6 funções da empresa. E você está certo em fazer essa conexão. E aí a gente vê de onde é que vem a teoria e como ela se aplica. E por isso que é tão massa estudar isso, gente. Porque isso aqui não está só nos livros, está no nosso dia a dia. Quando o seu Zé ele define a sobrinha dele, ou Mariazinha, para cuidar dos números, ele está delegando, ele está departamentalizando a bodega dele. E é isso que a gente estuda aqui. Agora, departamentalizar uma bodega com 3 pessoas é relativamente fácil. Quando você vai lidar com instituições mais complexas, que você tem uma estrutura um pouco mais densa, você precisa mergulhar um pouco mais em alguns aspectos culturais. Você vai checar, por exemplo, como é que estão os concorrentes. Você vai checar, por exemplo, como é que está a disposição de maquinário, o conhecimento disponível, o capital à disposição para promover alterações. Há um conjunto de elementos que não deve ser ignorado. É por isso que em administração você não tem receitas de bolos. Você tem ingredientes, você tem ferramentas e você vai aprender um pouco sobre cada uma delas e como elas vão colaborar para as instituições. Tá claro até aqui, gente? Sim, professor. Show! E aí a gente entra um pouco mais nesse tema sobre organograma, fluxograma, funcionograma, em que você, de maneira simplificada, tem a ideia de que um desenho organizacional vai ser literalmente a representação no papel da estrutura daquela empresa. E eu não estou falando só de uma planta baixa, eu não estou falando só de um layout, eu estou falando de como vão ficar definido a estrutura de cargos dela. E aí a gente entra propriamente no organograma, que seria justamente isso. E como é que você vai lembrar o que é um organograma? Lembra de organização. Organização. E aí, como é que você distingue o que é um organograma e o que é um funcionograma? O funcionograma já tem a ver com o funcionamento da instituição.
ele discute tarefas e atividades. Enquanto o organograma fala de organização, o funcionograma fala das funções. No funcionograma, você tem uma coisa mais mão na massa. E num exemplo prático, eu queria que vocês vislumbrassem essa imagem, e ainda que vocês talvez não consigam ler diretamente o que é que ela está dizendo, eu mastigo um pouco para vocês. Você tem aí um funcionograma em que você tem o gerente de marketing, e aí tem o nome desse camarada, né? E aí, abaixo dele, você vai ter uma secretaria e você vai ter setores. O setor de mídia, o que é que o setor de mídia faz? Ele entra em contato com os órgãos de mídia, ele se relaciona com agências, ele faz análise, programação, divulgação. Já a área de pesquisa de mercado, o que é que ela faz? Um mapeamento estratégico, desenvolve instrumentos, delimita amostras, faz testes pilotos. E a área de pesquisa e desenvolvimento de produto, essa terceira aí, à direita da tela, ela lida com relacionamento de mídia e pesquisa. Ela pesquisa por novos materiais. Vocês entendem o que é que isso faz? O funcionograma descreve as funções. Ele diz o que cada um faz numa empresa. Dentro de uma instituição religiosa, por exemplo, você, num funcionograma, vai ter a área mais espiritual, em que você vai ter o representante, o líder religioso, seja um pastor, um padre, enfim. E essa pessoa vai ser responsável por lidar com questões mais imateriais, né, dos fiéis, enquanto você vai ter dentro dessa mesma instituição uma área financeira, você vai ter dentro dessa instituição uma área de manutenção das estruturas de lá, e elas vão ter papéis diferentes, funções diferentes. Professor, mas na bodega do seu Zé, você tem uma pessoa só, você tem 3 funcionários, e esses 3 funcionários, eles têm funções bem diferentes, porque Mariazinha, ela não cuida só dos números, ela também varre aquele chão, ela também cuida de tirar poeira daqueles produtos, ela também age um pouco como estoquista, gerenciando um pouquinho a relação com fornecedores. E aí perceba que você, quando faz um funcionograma, você consegue descrever um pouco melhor quais cargos são necessários. Porque no futuro, quando a bodega do seu Zé for crescer, a partir do funcionograma, ele vai perceber, talvez, que existem funções muito distintas que estão acumuladas com a Mariazinha. E ela, talvez, precise de mais ajuda. E aí, esse funcionograma pode evoluir na distribuição do organograma. O organograma, a partir de uma avaliação do que é que o funcionograma define, quais são as funções que são necessárias para o funcionamento da bodega do seu Zé, da organização como uma toda, ele vai, talvez, promover alterações e ele vai demonstrar claramente que é necessário mais pessoas para que essa bodega consiga crescer. Vamos um exemplo de organograma? Olha isso aí, a Polícia Civil lá da Paraíba, certo? Eu tirei do site deles, e vocês percebem uma estrutura maior aí. E aí você tem um modelo hierárquico, né? A gente está falando de uma instituição que ela herda algumas características mais militares, e você percebe que existe claramente uma separação e uma relação um pouco de obediência hierárquica entre um setor e o outro, né? Essa é uma ilustração de uma instituição maior. A bodega do seu Zé teria um organograma de 3 pessoas. Seria bem mais suave, né? Ou talvez também ainda no modelo linear. E aí é interessante perceber isso, porque o modelo linear ele é o mais comum nessas instituições aqui próximos de nós. Ainda que existam outros modelos supostamente mais modernos, que eles são vendidos como melhores. Não se trata de ser melhor ou pior. Se trata daquilo que melhor se adequa à cultura do empreendimento que se discute. Se você for tentar promover um modelo circular na bodega do seu Zé, talvez o seu organograma vai acabar sendo só um pedaço de papel
que não vai representar o que acontece na prática dentro daquele empreendimento. Então, imagine vocês fazendo uma consultoria numa organização e aí você chega com aquelas coisas mais modernas, aquele organograma assim, bem Roberto Carlos, que você acabou de estudar sobre isso e quer mostrar serviço, e tu chega lá com isso. O seu Zé vai olhar para tua cara e vai dizer, meu filho, isso aqui não... Quero conversa com isso aqui, não. E veja, eu não estou querendo dizer que o seu Zé está errado. Eu não estou querendo dizer que você está errado. Eu estou levantando para você possíveis problemas na hora de vocês idealizarem essas consultorias e promover esse tipo de ação. Talvez seja primeiro necessário explicar um pouco mais sobre como isso vai impactar ou não dentro da vivência da bodega do seu Zé ou de outras empresas que vocês, porventura, estejam consultando. Oi, Lineu, pode falar, cara. Olá, professor, boa noite. Professor, eu comecei a perceber um sentido maior agora, quando o senhor começou a colocar as imagens. Porque, no primeiro momento, eu sei que o senhor estava falando das aulas passadas, que pouco eu vi, por conta do... Estou sendo bem sincero aqui, muito trabalho, muita correria, muita coisa. Tranquilo. Eu não tive tempo de olhar, então a gente fica realmente devendo para o senhor, eu entendo perfeitamente isso. Mas eu estava meio perdido no começo, procurando entender aqui, verificando aqui onde é que eu poderia encontrar suas palavras. Mas quando o senhor começou a colocar essas imagens, essas fotos, aí eu comecei a acompanhar o raciocínio e percebi que ficou mais fácil agora o entendimento. E eu queria só lhe perguntar, esses organograma, eles servem e eles atuam para todo e qualquer tipo de negócio que a gente queira, a gente precisa fazer, é como se fosse uma organização, é mais ou menos isso? Primeiro, obrigado pelo feedback, viu, cara? É importante a gente ver que de alguma maneira está sendo compreendido. Obrigado mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, sobre essa discussão do organograma, ela se aplica sim a qualquer empreendimento. Inclusive, às vezes isso serve até por uma questão motivacional. É por isso que eu enfatizo a necessidade de compreensão da cultura, porque não adianta você fazer um negócio deslocado do que as pessoas daquela instituição pensam. Esse organograma pode servir numa instituição militar, como essa tela que vocês estão vendo aí, por exemplo, de um cara que está lá no último nível e aí ele almeja crescer na carreira. E crescer nessa carreira dele vai ser ele galgar esses espaços e ir evoluindo de um setor para o outro. Isso pode servir como motivação. Isso pode servir também como uma demonstração para o público externo. A gente que não é da Polícia Civil, por exemplo, a gente entende que o gabinete do chefe de polícia, ele é um dos órgãos que assessora o serviço que eles prestam à população. E ele está no nível um pouco mais baixo. Existem outros setores que são superiores a ele e em que talvez a gente, na hora de promover uma reclamação, a gente fica puto e bota a culpa lá naquele delegado e talvez, e eu digo talvez porque eu não conheço essa instituição a fundo, mas talvez algumas reclamações que a gente faça sejam até injustas com ele, né? Então, o organograma, além desse aspecto motivacional, ele ajuda as pessoas de fora a compreenderem melhor como é que funciona aquela empresa. E mais que isso, serve também para quando funcionários novos chegam lá. Ele descreve, por exemplo, como se dispõe um plano de cargos e salários. Ele descreve melhor, visualmente, como é que as linhas de comunicação funcionam e a quem eu devo me dirigir em determinados problemas, né? Em determinadas situações. Num exemplo prático aqui, mas na nossa realidade, vamos falar da prefeitura municipal. Se eu tenho um problema numa escola do meu município, não faz sentido eu ir lá na Secretaria de Saúde. E quando eu falo desse jeito, é óbvio, né?
mas algumas pessoas não entendem bem dessa forma. Acham que tudo é prefeitura. Não, quer dizer que aqui não é prefeitura? Não é, senhor. Aqui é prefeitura, mas aqui é a Secretaria de Saúde. Se a senhora tem um problema em determinada escola, o mais adequado é a senhora se dirigir à Secretaria de Educação, já que essa própria escola não conseguiu resolver. Então, a gente consegue delegar e consegue distribuir qual o melhor funcionamento para que as pessoas entendam como aquela instituição maior opera. E quando a gente fala de uma prefeitura, fica claro a separação setorial. Você tem a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde, de Educação, você tem órgãos diferentes, mas numa instituição menor, vamos lá, vamos pensar aqui numa gráfica. Uma gráfica que funciona no centro do tabuleiro. Você não faz sentido chegar para, por exemplo, um vendedor que está lá simplesmente na área de atendimento e está esbravejando com elementos que talvez tenham a ver não com ele, mas com o setor de criação. Então, o mais interessante talvez seja você se dirigir ao cara que criou aquela arte para você. E aí, você, de certa forma, como cliente, até está perdendo tempo falando com a pessoa errada. E aí, o que acontece, talvez, é que essa própria gráfica, por sua vez, também esteja se equivocando ao não deixar isso claro, não deixar exposto a quem a gente deve se dirigir para resolver determinados problemas. Numa gráfica, isso talvez seja mais fácil de se vislumbrar, em que você fala, senhor, não adianta reclamar comigo, fale com o Júlio, Júlio é da área gráfica, ele pode te ajudar melhor. Tudo bem, mas será que o cliente vai ter paciência nesse sentido? Sabe? Então, assim, às vezes, falta transparência das instituições de demonstrarem claramente as funções de cada um. E muitas vezes acontece de isso impactar na relação com seus clientes, né? Isso impactar na relação com o público-alvo. E é por isso que o organograma é tão importante. O organograma ele é mais útil para as pessoas de fora. O funcionograma, por sua vez, ele é mais útil dentro da instituição para ficar mais claro os papéis de cada um. E aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi instituições que o cara tá lá, mas ele não sabe nem o que diabo que ele faz ali. Ele tá ali ainda pairando. E em breve ele vai ser demitido, porque ele não conseguiu se colocar bem naquela instituição. Ou pode acontecer de aquela empresa não performar bem, não se dar bem no mercado, porque ela não conseguiu descrever claramente o que seus funcionários deveriam fazer. E aí entra a importância do funcionograma. E vocês veem como essas ferramentas se conectam e se complementam entre si. Ok, gente? Posso avançar? Beleza. Professor Samuel, Pode falar, cara. E aí, Cleber? essa questão desse funcionograma, por exemplo, quando tem um concurso público, aí eles fazem aquelas atribuições de cada cargo, é mais ou menos isso, é? Essa é a ideia. Essa é a ideia mesmo. Agora, Certo. lá no edital, você vai ver de maneira geral, certo? Certo. Como no nosso caso, como assistente em administração. O assistente de administração, ele é um cargo bem coringa, o que é muito interessante. Coringa no sentido de que ele consegue operar no setor administrativo da instituição, mas ele também consegue funcionar bem na biblioteca da instituição. E você vê que são áreas distintas, mas são igualmente importantes para o IFCE, né? Então, a descrição que você está comentando, Cleber, ela dá uma especificação do que esse camarada, do que esse profissional pode exercer. No nosso caso, como assistente de administração, a gente tem um leque gigante. Mas no caso de um assistente de biblioteca, por exemplo, via de regra, ele vai operar numa biblioteca. Certo. Seria... Então, Oi, pode perguntar. então, o funcionograma ele é mais específico. Perfeito. Ele afunila mais. Perfeito. Ele descreve funções. Ele tem Certo. uma relação com tarefas. E aí entra o que eu comentei nessa conversa, de que o funcionograma, ele internamente é mais importante, porque ele, a partir do que ele demonstra
como coisas que acontecem dentro da empresa, ele pode demonstrar que alguns cargos estão mal aproveitados. Imagina, você tem lá um assistente de administração que passa o dia todo encarimbando documento. Poxa, você pegar um profissional do gabarito de um assistente de administração e colocar ele só para carimbar um documento, não, está errado isso. Essa função aqui é muito pouca perto do potencial que esse profissional tem. Então, eu vou colocar mais funções nesse cargo. Eu vou rechear ele de mais atribuições para, assim, eu conseguir otimizar os meus cargos. Beleza? Mas aí, gente, tem outra ferramenta que essa ferramenta ajuda muito nesse exercício de compreender essas funções. Essas funções que, por sua vez, vão auxiliar na definição dos cargos, né? Mas eu estou falando do fluxograma. E aí, gente, talvez vocês ficam, pô, caramba, é muita grama, né? É fluxograma, é organograma, é funcionograma. Daqui a pouco eu vou precisar comer grama, porque eu não entendo porcaria nenhuma do que esse cara está falando. É só você pensar no sufixo, nas palavras iniciais. Enquanto o organograma fala de organização da instituição, o funcionograma fala das funções da instituição, o fluxograma diz respeito ao fluxo de tarefas. A própria palavra já está dizendo, fluxograma, fluxo, organograma, organização, funcionograma, funções. E aqui a gente tem uma descrição de um fluxo processual. E esse fluxo processual literalmente é desenhado. E aí vamos a um exemplo prático? Olha essa imagem aí. Isso daí descreve mais ou menos como seria um processo de empréstimo dentro de uma instituição que trabalha com isso. O setor de vendas recebe aquela solicitação, você vai ter um funcionário que vai checar a documentação daquele cliente, e aí você vai ter um analista que vai avaliar essa solicitação. Essa solicitação vai ser checada dentro de um diagrama de decisão, em que esse processo vai ser aprovado sim ou não, em que se gerará uma documentação, e aí, depois dessa documentação, o processo é liberado e ele tem fim. Mas, se esse empréstimo não for aprovado, ele vai, e aí veja que eu descrevi um fluxo, né? Esse fluxo do meio que vocês estão vendo, e agora eu vou descrever o fluxo final, esses 3 últimos desenhos que vocês estão vendo aí, na parte de baixo da imagem. Se o empréstimo não for aprovado, o superintendente vai avaliar a recomendação que foi dada. E aí, é possível abrir uma exceção? Se sim, aí sobe para liberar o empréstimo. E aí, se não foi aprovada, paciência, comunica para o cliente e fim do processo. Você vê que o fluxograma descreve o fluxo de tarefas que acontecem para que aquele processo aconteça, para que aquele processo corra como se espera. E ele dá etapas, ele demonstra graficamente, por meio de imagens, o que pode e o que não pode acontecer. Professor, o fluxograma vai descrever todas as possibilidades. Se ele for bem feito, ele vai abarcar praticamente todas as possibilidades. Eu não gosto de cravar ele como todas, porque todo dia acontece uma novidade nas instituições. O mercado é muito dinâmico e alterações acontecem. Mas, ainda assim, o fluxograma é um processo importante para ele exemplificar para os clientes e eles entenderem mais ou menos o que é que tem que acontecer, para ele entender melhor que não se trata apenas de chegar lá e pedir um empréstimo. Tem todo um processo que acontece. Eu costumo dizer, gente, que tem algumas pessoas, nós que estudamos administração, a gente não tem tanto esse defeito, mas tem algumas pessoas que não entendem que o leite não dá no supermercado, sabe? O leite não é extraído de uma caixa que tem lá no supermercado. Tem uma série de coisas que tem que acontecer antes daquela bendita caixa chegar lá na prateleira.
há uma série de processos logísticos, da área, inclusive, de extração daquele leite, vai lá na vaca, antes tem que cuidar da vaca, enfim, é um processo gigante antes de você pagar lá seus R$ 5 naquela caixa de leite. E é curioso, porque a gente paga R$ 5 e está caríssimo, o leite hoje está muito caro mesmo, mas se você for pensar no volume de etapas que aconteceram antes de você pagar R$ 5 para comprar aquela caixa de leite, você fica pensando se realmente é tão caro assim, né? Pelo menos nós que entendemos um pouquinho. Professor, às vezes não é nem tão caro. Viu, professor? Pode falar. Não é nem tão caro, nós que ganhamos pouco, né? Boa, Márcio, boa. Boa. Se você for pensar no que é que o pobre do leiteiro, da vaca, o que é que acontece antes disso, realmente o problema não está no preço, né? Talvez o problema esteja em outra fonte mesmo. E aí, gente, isso aqui é uma ilustração, né? Não sei se vocês viram, eu mandei para o WhatsApp, que é só uma brincadeirazinha para vocês entenderem mais ou menos das possibilidades dentro de um fluxograma. Aqui vocês não vão conseguir visualizar bem, mas eu recomendo que dêem uma olhadinha lá no WhatsApp. E aqui esse outro é um outro exemplo bobo também, mas ele ilustra a questão de etapas possíveis, né? Você abre a geladeira, tem uma coisa para você comer? Sim, você come. Se não, você procura no freezer. Tem uma coisa para comer? Sim, come. Enfim, é só uma demonstração do que é um fluxograma propriamente. O nome sugere, o nome já está dizendo, descreve o fluxo de um processo. Ele vai dizer mais ou menos que etapas acontecem. E aí, gente, vocês vão perceber que que eu estou chamando, essas duas imagens que eu estou chamando de fluxograma, elas são desenhadas de um jeito totalmente diferente dessa, né? Essa aqui, você já tem um certo padrão, ela é esteticamente mais bonita. Essa daqui não, essa daqui foi feita para zoar, é fato. Mas você entende também, dá para entender também o que é que está sendo dito. E aí eu já esclareço para vocês que existe uma linguagem padrão para se construir fluxograma. Existem muitas, na verdade, mas uma que eu vou discutir com vocês é a do ASNI, que é uma linguagem internacional. Existem outras que são muito utilizadas também, mas o que eu gostaria que vocês compreendessem é que o mais importante de um fluxograma é que as pessoas que vão ler esse fluxograma entendam ele. Então, indiferente ao tipo de linguagem que você utilizar, o importante é que haja clareza para o outro lado compreender qual é a mensagem que você está passando. Mas antes da gente entrar nessa questão da linguagem propriamente, eu queria fazer uma sistematização do que é preciso ser feito antes de você fazer um fluxograma propriamente. E aí, gente, a gente vai naturalmente voltar um pouquinho para a discussão de processos administrativos. Processos administrativos que têm relação direta com aquele processo administrativo que a gente viu ontem, lá na escola neoclássica, lá em Fundamentos em Administração. A ideia de planejar, organizar, dirigir e controlar. E aqui, dentro de um fluxograma, a gente vê um pouco disso de maneira mais microscópica. Em primeira instância, você define quais são as metas da instituição. Quais são? Por que é importante isso? Porque todos os processos daquela instituição precisam estar alinhados com os processos que dela fazem parte. Todos os processos dela precisam estar alinhados com as metas dela. Não faz sentido você ter um processo que vai do nada para lugar nenhum. Ele precisa ter relação com o que se faz. E nesse quesito, eu queria contar uma história para vocês que ela ilustra bem a falta de clareza nos propósitos da instituição. É uma história que eu não sei se é real, né, mas conta-se ela em várias palestras que se dá sobre esse assunto. E aí é a história do Banco Branco do Tenente.
Dizem que dentro de um quartel tinha um banco branco que ele precisava ser vigiado. E aí chegou um soldado e ele ficou encabulado por que tinha que vigiar o banco branco do tenente. E aí ele foi lá para o capitão dele, né? Capitão, qual o sentido de eu estar vigiando esse banco branco para ninguém sentar? Por que boto uma pessoa só para fazer isso? Aí o capitão ficou furioso, né? Isso é um absurdo, você questionando nossas instituições. Desde que eu era soldado, que sempre tem alguém que fica vigiando o banco branco do tenente. Você está reclamando disso? Vamos lá, vamos falar lá com o major. E aí foram eles, né? Foram falar com o major. E aí o soldado perguntou, major, por que a gente tem que deslocar uma pessoa específica para vigiar um banco branco e ninguém sentar nele? E o major ficou indignado. Eu era soldado, depois virei capitão, agora eu sou major e sempre teve alguém vigiando o banco branco do tenente. Você está questionando nossas instituições. Vamos conversar com o tenente sobre isso? E aí eles foram ao tenente e o soldado explicou a mesma história e o tenente teve a mesma indignação. Isso é realizado há muito tempo. Desde que eu era soldado, fui capitão, fui major, sou tenente, sempre tem um soldado que vigia o banco branco do tenente. Para sua sorte, o general está aqui hoje. Vamos conversar com ele para ver o que ele tem a dizer sobre isso e você vai entender que todas as nossas ordens têm um sentido direto. E aí o general estava no quartel nesse dia, houve aquela comitiva para conversar com ele. No fundo, esses funcionários, todos eles tinham a mesma inquietação, né? Todos eles ficavam se perguntando por que tinha que vigiar esse tal banco branco. Só faltava alguém que levantasse essa bola. É por isso que eles deram tanta atenção a isso e foram subindo em hierarquia. E aí o tenente passou a situação para o general, e o general bateu assim, caramba, meu Deus do céu, eu não acredito que há 10 anos, desde que eu era tenente, tem alguém vigiando esse banco branco. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu dei ordem para um soldado vigiar esse banco branco porque ele estava recém-pintado e a tinta estava fresca. Não era necessário passar tanto tempo alguém vigiando isso. A ideia era que essa pessoa ficasse vigiando só enquanto a tinta deixava de ficar fresca, né? A tinta secava. Então, só porque eu não tirei essa ordem, até hoje tem alguém vigiando esse bendito banco branco. E o pessoal começou, eles ficaram reflexivos, né? E pensando que realmente era um absurdo continuarem fazendo essa tarefa que ia do nada para lugar nenhum. E essa história, apesar de boba, né? A gente não pode negar que é uma história bem fictícia. Eu não imagino que isso tenha acontecido de fato, mas isso ilustra bem a importância da gente compreender o que é que os nossos processos estão fazendo. Quando vamos construir um fluxograma, a gente passa muitas vezes por pensar em que para que estamos realizando aquela tarefa. Você vai construir um formulário e o teu formulário vai ter perguntas. E aí você coloca lá, estado civil. Para que eu quero saber o estado civil do camarada para um sorteio? Ah, professor, mas aí eu quero saber mais ou menos qual o perfil dos meus clientes. Não, tudo bem. Se tem alguma coisa por trás dessa informação, tudo bem. Agora, você não faz sentido você rechear de informações que não serão úteis. E aí entra a importância de eu pensar bem sobre qual é o fluxograma que eu estou fazendo. O que é que eu quero com este processo? O que é que precisa acontecer de etapas para que esse processo seja bem executado? Que recursos são necessários? Que linguagem eu vou utilizar? E aí, gente, é isso que esse slide está mostrando para vocês. E tem algumas maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso observando diretamente, você pode entrevistar as pessoas daquele setor. O ideal é que, indiferente à maneira que você vai pensar sobre esse fluxograma, o ideal é que você demonstre esse fluxograma, depois de pronto, para conferir se ele casa
com a realidade vivenciada dentro daquele setor. E nesse quesito, tem outra ferramenta que eu gostaria que vocês conhecessem, que essa ferramenta ajuda a desenvolver um fluxograma. Mas ela não ajuda só a desenvolver um fluxograma. Ela é muito útil no gerenciamento de processos, no gerenciamento, inclusive, de projetos. Eu estou falando da lista de verificação, muito conhecida no mundo corporativo como checklist. E o que é um checklist? Alguém já viu essa palavra? Alguém pode me dizer o que é? Professor, eu acho que eu já fiz isso aí. Você com certeza já fez. Num grupo junino, tipo, no nosso figurino. Antes da gente viajar para os festivais de quadrilha, a gente vai verificar se está tudo ok no nosso figurino. Se a gente colocamos todos o figurino dentro da bolsa, da mala. Aí nós vamos checar se a lista está tudo ok. Perfeito. E eu vou além dessa questão do figurino, com certeza, antes de viajar, você deu uma olhadinha na lista de pessoas que iam para essa viagem, para checar se todo mundo tinha entrado no ônibus. E eu vou além, isso é utilizado em coisas simples do nosso dia a dia. No nosso dia a dia, quando a gente vai no supermercado, a gente geralmente leva uma lista de compras. E se você não leva uma lista de compras, eu digo a você que comece a fazer isso, que você vai economizar dinheiro, viu? A gente tem a mania de ir no supermercado e achar que vai lembrar tudo que está faltando em casa. E aí, nessa brincadeirinha, a gente acaba levando uma ruma de coisa que não precisa. Leva a bendita lista, faça a lista em casa, leva a bendita lista e só compra o que tem na lista. Isso daí eu recomendo até como uma dica de economia. É verdade, professor. É verdade. Pois é, Elineu. É engraçado isso, né? Porque a gente... lá em casa não tem pilha, ó. Aí tu vai, bota a pilha. Pilha que tá caríssima. Mas depende da pilha que você compra, é mais de 10 conto. Aí... Hoje em dia, mesmo fazendo a lista, só dá para trazer a metade, professor. As coisas tudo aumentam, você leva 200, não traz nada. Não coloque carne, nem gás, nem... E haja frango. Daqui a pouco a gente vai virar uma ruma de galinha e frango. Tanto comer essas coisas. É isso mesmo, viu, gente? Márcio, foi-se o tempo que a gente empurrava um carrinho, né, cara? A gente leva agora uma cestinha e às vezes na mão mesmo, né? Mas, gente, brincadeiras à parte. Certeza. Essa lista de verificação, esse checklist, ele tem algumas funções bem profissionais mesmo, se você for analisar a fundo isso. Além de te ajudar a fazer esse fluxograma, ele pode fazer você checar etapas para uma determinada situação. Se você vai, por exemplo, a brigada de incêndio, de combate a incêndio, o corpo de bombeiros, antes dele emitir um alvará, ele vai checar os itens dentro daquele espaço que eles estão avaliando. Vocês não vão conseguir ver bem essa imagem, mas deixa eu tentar ampliá-la, porque eu acho que é interessante isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver vocês lerem direito, mas isso aqui é um checklist de prevenção, combate a incêndio. E aí, o que é que vai ser verificado? Existem saídas em quantidade suficiente para evacuação em caso de incêndio ou emergência? Sim, não se aplica. Ou seja, você vai avaliar o que é uma espécie de soma, uma espécie de pontuação que você faz para checar o que ainda precisa ser feito. Outro exemplo prático. Você vai... Professor, esse P aí é o quê, professor? O P? Rapaz, pendente, o que é? Pendência? Isso daí tem a ver com, tipo assim, ainda vai ser providenciado, certo? Eu estou na dúvida a você agora se é pendente ou providenciável, mas o sentido é esse mesmo, certo? E o NA não se aplica, ok? Aí você vai, por exemplo, fazer um evento, e aí você tem que providenciar coisas, né? É um lixeiro, é o convite, cadeira, bebedouro. Isso é utilizado como uma maneira de você checar se não está faltando nada para você conduzir bem o processo que você está querendo puxar. Mas, gente, no fluxograma, você vai ter uma linguagem específica. Eu comecei a falar sobre isso
e a gente entrou lá no checklist. Mas, de maneira geral, você tem uma maneira específica de fazer aquele seu desenho. Se você vai descrever o processo, você faz por esse retângulo. Se você vai descrever uma decisão, aí você já coloca o losango. Se você vai fazer um arquivo, se aquele documento vai ser arquivado, aí você faz o triângulo invertido. Ou seja, existe uma linguagem própria. Professor, eu preciso decorar isso aí. É interessante que você conheça, inclusive em fins de repertório. Se você vai fazer um fluxograma dentro de uma multinacional, por exemplo, muito provavelmente ela vai usar a linguagem do ANSI, né? Que é o Instituto Nacional Americano de Padronização. É muito provável que eles vão por esses termos. Mas existem outras linguagens possíveis. Existem alguns aplicativos, você consegue no seu celular, o próprio PowerPoint, gente. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui no PowerPoint, se vocês forem desenvolver um fluxograma, ele vai... vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Sim. Ele vai ter aqui, ó. Ele vai ter aqui formas. E aí você vai descer, ó. Fluxograma. Eita, não lembro o que é. Você clica, você aperta... Nem precisa nem apertar, na verdade. Só passa o mouse aqui em cima. Aí ele diz se é processo... Ele vai dizer se é conector. Com certeza não tá dando para vocês lerem, mas eu só estou mostrando aqui uma maneira de você fazer fluxograma com mais velocidade, certo? E existe hoje alguns aplicativos específicos. Você tem o Visage. No Excel também tem, professor. O Excel também tem, Lígia. Perfeito. Eu prefiro o PowerPoint, mas é birra minha mesmo. Mas o Excel você faz tudo por lá, né? O Excel, eu costumo dizer que Deus criou o Excel, aí com o Excel ele fez o mundo, sabe? Porque o Excel dá para você fazer praticamente tudo, né? E eu já fiz fluxograma por lá, dá para fazer, é bem fácil também. Esse slide aí que vocês estão olhando é só como se fosse uma tradução daquelas figuras que eu acabei de mostrar para você. O que é cada uma delas, né? Eu sugiro que vocês deem uma lida com calma e é interessante, repito, vocês conhecerem o que é cada uma dessas coisas, mas sabendo que existem linguagens diferentes, certo? Você não vai ter esse mesmo padrão de fluxograma em todas as empresas, em todas as instituições. Professor, como é que eu sei qual é o que a instituição usa? Pergunta lá naquele teu setor se eles usam do ANSI ou se eles usam outro tipo de linguagem. E se eles usarem outro tipo de linguagem? É relativamente fácil encontrar material sobre isso na internet, gente. Vocês... Viu, professor? Eu já vi uma empresa, era assim, diferente, a segura, mas tinha umas legendas ao lado, entendeu? Para a pessoa identificar. Isso é bem tipo comum. As legendas. Isso é bem comum e, inclusive, funciona bem para quando você vai expor para o público, né? Às vezes o público é mais leigo e aí não conhece bem aquilo ali, né? Então, Márcio, é verdade, cara, é verdade, isso é bem comum. Agora, qual é o padrão geral? Pode falar, Lídia. Ou então até para um funcionário novato, né? Para ele entender a rotina. Perfeito. E às vezes para a gente mesmo, né? Porque fluxograma é importantíssimo, mas não é todo dia que você está fazendo né? Então, às vezes, você mesmo fica, eita, poxa, como é que coloca arquivo? Enfim, é importante você, às vezes a gente tem humildade e consultar o material para não estar falando coisa errada, né? Mas aí, gente, esse daí é outro exemplo de fluxograma. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Aqui vocês não conseguem visualizar tão bem, né? E aí vocês vão conseguir vislumbrar isso melhor na apostila, que inclusive eu postei hoje no Google Sala de Aula, e eu mando os slides e coloco os slides também lá no Google Sala de Aula. Tem um conceito que eu acho que vocês já viram alguma coisa sobre isso com o professor Túlio, né? É a ideia de caminho crítico. Vocês já viram isso ou não? O que é que eu quero dizer? Com esse nome, não, assim, não. Talvez vocês viram, mas em outra lógica. Vamos lá. O que é o caminho crítico? Você, em todo e qualquer processo,
vai ter uma sequência lógica de tarefas. O exemplo que eu dei no início da aula foi quando você vai levantar uma casa. Você não começa pela pintura. Do mesmo jeito, na hora de, sei lá, fazer pão. Você não começa a fazer pão a partir do forno. Claro que não tem nem o que colocar no forno. A não ser que você comece e coloque no forno só para esquentar, né? Mas o fato é que você tem uma ordem lógica de tarefas. E existe algumas questões que demandam tempo, independentemente da quantidade de recursos que você tem à disposição. Tem um ditado sobre isso que eu acho muito legal, que ele diz o seguinte: não adianta você ter 9 mulheres. Você jamais vai conseguir fazer um bebê em um mês. E o que é que essa frase quer dizer com isso? Por mais que você tenha muita... Me perdoem até, que é uma metáfora bem grosseira, né? Que você coisifica seres humanos. Mas o que essa frase está querendo dizer é que você não adianta ter muita coisa à sua disposição se alguns processos de fato demandam mais tempo. Você não consegue fazer um pão em 30 segundos. Ele tem um tempo de maturação para o fermento crescer. Não adianta você ter 100 pedreiros dentro de uma loja, dentro de uma obra. Você precisa de um tempo para aquela alvenaria secar. Você tem um prazo mínimo para que aquela tarefa aconteça. No mínimo, você vai gastar um determinado tempo. E isso tem relação com quantos recursos você tem à sua disposição. E o que é que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter a melhor cozinha ou cozinheira do mundo, ou cozinheiro do mundo. Você vai precisar de um determinado tempo para que aquele bolo fique pronto. E traduzindo agora mais os nossos processos, você não consegue parir determinadas coisas de uma hora para outra. Tem um prazo para elas. Quando esse prazo não é atendido, você está falando de um gargalo. Vocês lembram desse conceito de gargalo? Sim. Show! A gente está falando e retomando essa conversa. O gargalo é o prazo em que um processo pode eventualmente se atrasar. Quando ele não se atrasa, ele tem o que a gente conhece como caminho crítico. É o prazo mínimo para que uma tarefa aconteça. Num exemplo prático, eu só consigo pensar em comida, né? Mania de gente gorda, né? Mas dentro de uma aplicação, de uma loja, de uma fábrica de sapatos, por exemplo, eu tenho uma sequência lógica de tarefas em que primeiro eu faço a sola, e aí eu vou passando para o setor de costura, e aí eu vou passando para o setor de acabamento, ou seja, tem um prazo mínimo para cada uma delas. Eu não consigo desenvolver um sapato do começo ao fim em menos de 20 minutos, por exemplo. Ou seja, eu tenho um caminho crítico de 20 minutos. Esse caminho crítico, eventualmente, pode ser interferido, pode ser atrapalhado por um gargalo. E esse gargalo, ele, via de regra, precisa ser evitado, mas eu tenho que compreender que muitas vezes ele simplesmente acontece em determinadas situações e eu posso pensar em maneiras, de certa forma, de me aproveitar disso para que isso seja mais interessante para mim enquanto instituição. Ok sobre isso, gente? Gargalo, em resumo, é um atraso no meu processo. E caminho crítico, em resumo, é o prazo mínimo para um processo ser finalizado. É o prazo mínimo para uma sequência de tarefas começar e terminar. O caminho crítico de um sapato, ele vai passar por eu desenvolver sua sola e terminar com o seu acabamento. Eu não posso da sola jogar já para o acabamento. Eu preciso organizar as tarefas de modo lógico para que aí sim eu consiga organizar a minha tarefa. Vejam nessa imagem. Processo etapa 1, etapa 2. Aí um diagrama de decisão, se vai ser reprovado ou não. Aí entra 3, 4 e 5. Da 3 eu não posso avançar para 5. Eu tenho um caminho mínimo que precisa ser percorrido.
Para que uma casa seja levantada do início ao fim, eu tenho que passar por etapas. Eu primeiro faço o alicerce, e aí eu vou começar a montar as minhas estruturas de ligação, e aí eu vou começar a levantar minha alvenaria, e aí eu vou começar a levantar a minha parte elétrica, né? Em algumas situações eu faço essa parte elétrica, inclusive junto com a alvenaria, para uma questão de estética, né? Mas eu posso fazer essa parte elétrica externa também. E aí, dependendo de como eu faço, eu vou pintar antes ou depois. E aí, eu vou me preocupar com o teto. E aí, vou para a parte de acabamentos, né? Cerâmica, enfim. Esses processos têm um prazo mínimo para acontecer. Eu não consigo começar da parte de cerâmica. Eu preciso levantar uma estrutura antes disso. Mesma lógica com os meus processos institucionais. Para que eu consiga, por exemplo, fornecer um título de eleitor para o meu público-alvo, Justiça Eleitoral, eu preciso primeiro pegar as informações dele. Essas informações vão ser sistematizadas e aí eu vou, a partir desses dados, fornecer esse título. Eu não consigo fornecer um título sem informações dessa pessoa. Essa é a lógica do caminho crítico e do gargalo. Tá claro, gente? Posso avançar? Ok. Professor, esse material você já colocou hoje, foi esse slide aí, viu? No Google Sala de Aula. Já colocou, já. Já vi ele hoje. Sim. Márcio, na verdade, todos vocês, não sei se a minha internet parece que está travando aqui um pouquinho. Vocês estão Tá, me bem vendo quando tá dando umas travadas, tá dando umas travadinhas. Eita, não. Verdade, tá travando mesmo. Né? A minha O prazo máximo da sexta-feira, né? Né? Não, ótimo. Ainda bem que a gente está perto de terminar, viu, gente? Vamos lá, estamos quase lá. Acho que é a sexta-feira mais ansiosa para começar, né? O famoso sextou. Mas vamos lá, gente. Esse material aí, vocês estão vendo alguns recursos para o emprego a feitura de pão, né? E aí você vê uma certa mistura entre o funcionograma, a lista de verificação e assim, uma mínima descrição de caminho crítico, né? É interessante isso aí, porque ele já descreve, eu acho que pelo PowerPoint aqui vocês não vão conseguir visualizar bem, mas aqui você já tem uma descrição, inclusive, da quantidade de água, de farinha, fermento, sal, e aí você vai para a etapa do quê? Entrada, processamento, saída. E aí você tem o quê? Primeira etapa, pesagem, mistura, cilindragem, enfim. Você tem aqui uma descrição mais pormenorizada, mais detalhada do processo de fazer pão, inclusive descrevendo quantidades ao mês. Isso aqui é interessante para ilustrar para o público-alvo, mas muito mais do que isso, para demonstrar a novos funcionários de como que é feito o processo de fazer pão, certo? Essa ferramenta, ela é utilizada lá no marketing também, e a gente pode chamar isso de um esboço para a minha ficha técnica. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas uma ficha técnica de um produto é uma descrição detalhada de todas as conexões, todos os elementos que dele fazem parte. Mas não vamos baldear, não, vamos misturar esse assunto, não. Eu só quero que você... Oi. Isso aí, eu não sei se é engano meu, mas eu acho que ele contribui também até para manter o padrão do pão da empresa, né? Perfeito. Porque se eu gosto, cada padaria tem um pão diferente, então se ele deixa bem detalhado aí até a quantidade de grama, então até quem vai chegar com uma pessoa nova, ele vai conseguir manter aquele padrão, aquele mesmo sabor. Pelo menos o que se espera, né? Para poder não perder o cliente. Perfeito, Lígia. Perfeito. Excelente colaboração. Obrigado. A ideia aqui é exatamente essa. Isso se aplica a pão, mas se aplica a outros processos também. Todos vocês, eu imagino, que têm uma padaria preferida, né? Aparentemente, pão é tudo igual. Não.
aquela padaria ali, o pão é mais branquinho, eu gosto mais. Aquela outra, a casca do pão francês é muito dura. Enfim, todos nós temos algumas preferências que têm uma relação direta com a maneira de fazer esse pão. Do mesmo jeito, numa oficina mecânica. Você leva teu carro lá, e aí, dependendo do que seja o problema, pelo barulho do motor, pela experiência daquele mecânico, ele já vai saber mais ou menos o que é que pode ser. Mas ele não vai simplesmente, pelo menos não se ele for bom, né? Ele não vai adivinhar o problema. Ele vai pedir para você dar partida, vai pedir para você acelerar, vai tentar ouvir o barulho, vai abrir o capô, e aí ele vai olhar ali se não é um carburador, se não tem alguma válvula solta. Existe um mínimo checklist, existe algumas etapas que ele faz antes de diagnosticar aquele problema. Isso num processo de serviço. Mas veja, gente, que isso aqui não é um conhecimento solto. Se aplica para na hora de montar um ar-condicionado. Você tem etapas a serem vencidas para você identificar aquele problema sem você fazer isso antecipadamente, né? Sem fazer isso levianamente. Outra demonstração, isso aqui é uma ilustração, né? São exemplos de fluxogramas, vocês vão ver isso com mais detalhes a partir do material que eu já disponibilizei para vocês. São só exemplos para vocês estudarem e compreenderem melhor os possíveis tipos de fluxograma e maneiras de colocá-los adiante. Certo? E aí, gente, para a gente encerrar, eu queria descrever com vocês o passo a passo para um mapeamento de processos. Não sei se vocês lembram desse assunto na nossa primeira aula, na verdade foi a terceira, em que a gente conversou sobre o que é um processo, o que é o mapeamento e a modelagem deles. Para mapear bem um processo, eu preciso primeiro refletir sobre os meus objetivos institucionais. Aí entra para a minha definição de estratégia. Professor, não começa da estratégia, depois vai para a estrutura? Na hora de definir a minha estratégia, eu preciso partir do meu planejamento. Lembra lá em Fundamentos de Administração? Planejar, depois organizar. E aí eu entro na minha definição de estrutura, com base nos meus objetivos, com base nos recursos que eu tenho à minha disposição. E aí eu vou começar a departamentalizar a minha instituição. Eu vou criar um organograma. Esse organograma vai ter vindo de um funcionograma. E aí eu vou começar a definir os fluxos. Eu vou começar a fazer os fluxogramas, separando os processos. Em um eventual mapeamento para uma instituição que já existe, eu vou fazer primeiro as listas de verificação, para eu conseguir checar a quantidade de etapas que precisam acontecer, reunindo material necessário, reunindo pessoas necessárias para executar aquela tarefa. E aí eu vou fazer um desenho ou modelagem. Pergunta que certamente passou pela cabeça de vocês. Professor, todas as empresas fazem isso? É lógico que não, gente. E aí a gente puxa uma segunda pergunta. Professor, todas as empresas deveriam fazer isso? Sim. Aí a resposta é sim. E por que todas as empresas deveriam fazer isso? A resposta é simples. Por uma questão de busca por eficiência. Você só vai ser muito eficiente a partir do momento que você tiver clareza dos recursos que você tem e como você os usa. Aí você vai estar sendo eficiente. Você só vai ter certeza da sua eficácia a partir do momento que você refletir sobre os seus objetivos e o que você tem de fato alcançado. E o mapeamento de processos é uma ferramenta chave para isso. Porque ele te ajuda a ter clareza se você está desperdiçando recursos, se você está, de fato, rodando com mais bagagem que o necessário, ou se está faltando bagagem para você contrabalancear e conseguir funcionar bem. Ou seja, o mapeamento de processos é uma coisa absurdamente importante para uma instituição que quer se conhecer. Mas, para que ele seja bem estruturado, ele tem que partir de algumas reflexões
que a maior parte dos pequenos empreendedores não tem paciência para colocar em prática, não tem paciência para pensar sobre isso. E muitos deles continuam pequenos justamente por isso, porque eles não entendem a importância de levar isso a sério e a fundo. Fiz um fluxograma, basicamente com o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu fiz um fluxograma sobre como mapear um processo. E você começa como? Deixa eu ampliar essa imagem, que eu acho que fica mais claro para vocês. Como é que você começa? Definição dos objetivos organizacionais. E aí você vai partir por uma decisão sobre tua estratégia, para então escolher sobre um desenho. Vocês percebam que a minha maneira de fazer fluxograma, ela coloca o diagrama de decisão em todos os locais em que eu posso partir por mais de uma escolha. Diferente de quando eu só tenho um caminho, aí eu uso o retângulo, né? Que é o diagrama de decisão. E aí eu vou produzir um documento, que vai ser o funcionograma, vou produzir o meu organograma, e aí eu vou separar os meus processos. Aqueles que são mais importantes para a instituição e aqueles que só apoiam a instituição. Qual é a diferença aqui? Se eu vou fazer uma empresa que ela vende capinhas de celular, eu preciso compreender que o meu processo principal é o de venda. E aí eu vou dar mais atenção a como as vendas ocorrem. Para isso, eu vou ter mais atenção com o meu fornecedor, para que não falte estoque dentro do meu empreendimento. Mas existem alguns outros processos de apoio que eles são também muito importantes e não podem ser negligenciados. Eu estou falando, por exemplo, de você ter um ambiente limpo para os meus funcionários e meus clientes. Eu estou falando, por exemplo, de você manter uma estrutura mínima para que aquele empreendimento literalmente não caia, né? E aí eu vou definir qual o processo que vai precisar ser revisado. Lembre-se que eu estou fazendo um fluxograma sobre mapeamento de processos. Vou fazer um checklist. E aí perceba esse quadrozinho aqui que tem um 1. Por que ele tem um 1? Porque ele indica que eu não tenho mais espaço para fazer. E aí eu vou para a próxima página. Na próxima página eu já parto do 1. Isso daqui é um indicativo de que esse fluxograma vem de outra página. Certo? Terminei essa página aqui e vou para essa agora. E aí eu parto do desenho do organograma utilizando as linguagens, utilizando os tipos de quadros possíveis. Eu coloco o número 2 aqui para resumir todos os processos anteriores e aí, então, finalmente eu tenho o meu fluxograma montado. Ok, gente? Ok. Eu sei que essa parte final ficou bem rápida, mas eu precisava primeiro dar o panorama geral a vocês, e aí então a gente conseguir, em uma outra ocasião, talvez desenhar mais e melhor esse fluxograma. Mas a minha